com os corações cheios do amor de Cristo, em sintonia com o maior, que nós possamos nesse momento nos conectar aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, pedir direcionamento para o palestrante, que ele seja muito bem intuído nas escolhas das palavras. Pedimos, Senhor, que ao conhecer o Evangelho de Jesus e a doutrina, que não nos falte trabalho, que não nos falte a caridade e que nenhum daquele nosso irmão saia do nosso lado sem sentir a sua presença. Que tenhamos o discernimento, a perseverança, que não nos falte a fé raciocinada e que sejamos instrumentos da sua paz. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Contamos contigo hoje, agora e sempre. Que assim seja. É com muita alegria que a gente vem aqui hoje falar mais uma vez, né, sobre o Evangelho de Deus, nos ofertado aí pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Que nós estejamos sob as bênçãos de Jesus e serenos, tranquilos e receptivos à sua palavra. E alunos que somos, sedentos aí da palavra de Deus, que possamos estar com o nosso coração em silêncio e em harmonia para aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é o nosso dia a dia, né? Desde que a humanidade tem consciência de si e até mesmo a natureza bruta, né? Até mesmo os animais, tem o medo, tem o receio, né? Lida com essa questão da morte de forma muitas vezes aflitiva. E o que a gente quer hoje trabalhar em nossos corações, em nossa mente, é a respeito da vida e da morte. Em todas as civilizações, isso sempre foi discutido, sempre foi importante discutir a morte. Algumas culturas, algumas civilizações lidaram mais facilmente com essa questão, o fato, né, de morrer. E está um pouquinho pequeno aí, mas dá para ler aqui. Na Idade Média, por exemplo, a gente tem existia uma frase em latim que era o memento mori. Memento mori. Isso estava estampado nos corredores, nas paredes, né? Nos quadros, em esculturas, falando a respeito da morte. E isso significa, lembre-se de que você vai morrer. E isso seria para quê? Para amedrontar, para causar pânico nas pessoas? Não. Isso era uma maneira de mostrar a nossa limitação e de que a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, ela tem um fim. Então é um chamado de atenção para lembrar que a gente tem pressa de fazer determinadas coisas na nossa passagem aqui na Terra. E a lição maior que nós tivemos em relação à morte foi através do nosso Mestre Jesus. De todas elas, de todas as filosofias, foi Jesus crucificado, ele que provou, né, diante de muitas testemunhas, né, a imortalidade da alma. Então, nos revelou a vida eterna. Isso fez com que mudasse o paradigma da humanidade. Jesus, ele foi um divisor de águas, né, na nossa trajetória aqui na Terra. Nosso governador espiritual, aquele que com o poder de Deus construiu o nosso planeta com seus ministros. Então Jesus, arquiteto do bem, resolve em determinado momento, né, da sociedade, da humanidade, de evolução da humanidade, descer até nós para nos passar algumas informações. E a lição da cruz e a lição da vida eterna que ele nos passou. Mais adiante, conforme prometido pelo próprio Jesus a respeito, né, da terceira revelação, que seria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, Jesus, através dos espíritos, de amigos espirituais, nos fornece informações importantes através da codificação
pelo Kardec, né, pelo cientista, né, um pedagogo, Kardec, e vai nos mostrar informações, vai nos trazer informações que vai mudar as nossas perspectivas. Uma delas é nos livrar do desespero do túmulo. Esse medo que a gente tem, não há aqui quem esteja, que não tenha perdido um ente querido, ou que já esteve na beira da morte, ou mesmo que tenha no dia de partir. Isso é comum da nossa natureza, ter esse medo, ter esse receio. E a perspectiva de quem já perdeu alguém, ou que já esteve à beira da morte, ela vai mudar completamente diante desses ensinamentos que a gente tem com a doutrina espírita. A prova da imortalidade, através do próprio Jesus e através das inúmeras provas que a gente teve com a doutrina espírita, ela vai fazer com que a gente tenha o nosso quadro de valores em muito alterado. Diante da morte, diante da percepção da morte, ou da perda de alguém, a gente vai repensar nossa lista de prioridades. Quem já passou, por exemplo, por uma doença mais grave, que já tratou um câncer, que já passou por um grande acidente, que já ficou no CTI, que já passou pelo susto da Covid, como tivemos tanto medo de morrer, né, com a pandemia da Covid. Então a gente faz repensar as nossas prioridades aqui na vida. Talvez aquilo que a gente almejava, a gente talvez não pense muito mais naquilo. A gente tem outras prioridades na vida. E essa prova da imortalidade, a gente vai ver que nós não estamos sozinhos. Essa nossa caminhada aqui na Terra, ela é acompanhada por pessoas que já estiveram aqui, pessoas que estão aqui conosco, que nos sustentam, que nos confortam, que têm um carinho enorme com a nossa progressão. Pessoas que têm uma preocupação com a nossa evolução, com o que nós estamos fazendo aqui com o nosso tempo. Falando a respeito dessa questão, a respeito ao longo dos tempos, né, ao longo da evolução humana, e mostrar, eu fiz questão de trazer um exemplo, que até não é um exemplo do cristianismo, mas mostrar que Deus, ele não é só dos cristãos, daqueles que acreditam que Jesus é o Messias. Mas Deus, ele é para todos, todas as civilizações, todas as culturas, Deus é até mesmo para aqueles que não acreditam nele. E em todos os tempos, a Kênia até falou aqui numa palestra anterior a respeito de Sócrates, né? São precursores, né, de Jesus. E mesmo depois da vinda de Jesus aqui na Terra, a gente continuou com outros emissários, com outras pessoas que trouxeram a palavra de Deus para nós. Muitas vezes não diretamente relacionada como de Jesus, mas palavras que vão nos levar a profunda reflexão. Aqui, por exemplo, a gente tem, e olha que Deus toca todos os corações, até mesmo o imperador romano. Esse imperador é o Marco Aurélio, só para a título de curiosidade, aí aquele que naquele filme Gladiador é o que falece e passa o poder para o seu filho, que é o vilão da história. Então Marco Aurélio, ele tem um livro de meditações, era considerado um imperador filósofo, e muitas das coisas que ele vai dizer e refletir é a respeito do que a gente estuda na doutrina espírita. São conceitos que a gente estuda no dia a dia. Por exemplo, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Se a gente pegar o livro lá de Emmanuel, Pensamento e Vida, o tempo todo o que ele está falando? Está falando a respeito disso. E aqui são várias frases, né, que eu trouxe aqui, para a gente poder só ter uma noção, né, dessas ideias. E pense em você como alguém que morreu. Você viveu sua vida. Agora, agarre os dias que sobraram e viva-os de maneira adequada. Aquele que não transmite luz, cria sua própria escuridão. Sempre que você estiver prestes a encontrar um defeito em alguém, pergunte-se o seguinte: qual o meu defeito que mais se assemelha ao que estou prestes a criticar? Lembra lá de Jesus falando da trave no olho? Que eu não consigo ver. Eu vejo o cisco no olho do outro e não consigo ver a trave que está em meu olho. E uma frase que é muito interessante, um questionamento que foi feito a Marco Aurélio a respeito da morte,
É porque ele acreditava, apesar de não professar nenhuma fé religiosa, não tinha nenhuma crença religiosa específica, não era cristão, não tinha uma doutrina específica, mas ele tinha o conceito do evangelho na consciência dele. E onde que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, a religião é muito importante para nós, que a gente está fazendo aqui, né? Aprendendo a respeito da doutrina espírita, ela nos direciona. Mas há aqueles que não precisam de uma religião para poder professar a fé, para professar a religião. Que a religião é o quê? Estar ligado às leis de Deus, que é o que esse imperador, por exemplo, tentava fazer, né? Lembrando que era o imperador romano, né? Logicamente que tinha todas as seus deveres de imperador, né? Deveres humanos, deveres dos homens da cultura da época. Então não era um ser angélico, mas era um ser que pensava nos erros da humanidade, como podia melhorar essas questões. E uma vez ele foi questionado pelos seus contemporâneos a respeito de se ele não estava perdendo tempo em pensar em imortalidade, pensar em valorizar as questões dos relacionamentos, os valores humanos de conduta moral, sendo que se a vida acabasse ali, não tivesse mais nada. Se lembrar que Roma vivia tinha muito a questão de viver o momento, né? Tinha muitas orgias, tinha muitas questões de aproveitar aquele momento, né? E quando ele foi perguntado a respeito disso, a resposta dele foi que ele achava que era muito válido investir na criação das virtudes, de valorização do homem, tentando ser o melhor, vencendo as más inclinações. Que é uma orientação que Kardec, né, nos traz. O bom espírita, o bom cristão, é aquele que tenta vencer as suas más inclinações. Então valeria muito a pena investir nisso. Mas, se por acaso a morte fosse o fim de tudo, a pessoa acabasse ali, não tivesse mais nada, não tivesse vida após a morte, também valeria muito a pena ter investido em ser uma pessoa melhor. Por quê? Sendo uma vida só, seria a única oportunidade que ele teve de poder tornar o mundo melhor. E olha só, essa é a ideia do Espiritismo, essa é a ideia do Evangelho. Tentar tornar o mundo melhor. Então, se a vida fosse eterna, estaria investindo em suas virtudes, caminhando para uma evolução. Se a vida fosse uma só, era a oportunidade que ele teve para poder tornar o mundo melhor e se tornar melhor. A única oportunidade que teve de ser uma pessoa boa. Uma outra frase interessante: não se entregue aos sonhos de ter o que você não tem, mas calcule a principal das bênçãos que você possui. E então, felizmente, lembre-se de como você ansiaria por elas se não fossem suas. Isso é muito interessante, porque a gente, quando a gente não tem uma coisa, a gente vai dar valor quando a gente perde essa coisa. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Não haja como se você tivesse 10 mil anos para jogar fora. A morte está a seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e está em seu poder. É o que Jesus também nos fala, né? A gente não sabe a hora que a gente vai ser chamado a prestar conta da nossa alma, né? Caminhe, se restabeleça com seu inimigo enquanto ainda caminha com ele. Então são frases muito parecidas, né? E para a nossa reflexão. E refletir sobre a morte é refletir principalmente sobre a vida. Refletir principalmente sobre a vida. Jesus nos disse que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? São lições que Jesus nos traz e nos traz para refletir, porque na época de Jesus, a crença era de que o semelhante eram só aqueles que professavam a mesma política, a mesma fé. Jesus vem mudar esse paradigma. Essa passagem está no Evangelho de João. E no Livro dos Espíritos, logo na introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec vem nos mostrar que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas.
mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As encarnações, a gente que acredita, né, na possibilidade da reencarnação, do retorno aqui na Terra, a gente acredita e Deus é tão bondoso, tão misericordioso conosco, que as encarnações elas são solidárias. A gente retorna, tem que aprender muita coisa, tem que aprender até a andar, falar, tem que aprender a escrever, tem que aprender matemática de novo, mas só que o que a gente já conquistou em questões morais, a gente não tem que repetir. Então, por exemplo, as provas da moralidade que eu já passei, que eu já venci, eu não preciso passar por elas novamente, que elas já estão vencidas. E na questão também intelectual, na questão da inteligência, mesmo que eu não possa exercer aquela inteligência aqui na Terra, naquele momento, mas essa inteligência fica no meu espírito. Eu, enquanto espírito, eu carrego tudo que eu já aprendi. Tanto que um ser angélico, ele não é só dotado de moralidade, ele é dotado também de intelectualidade, de inteligência. Então, um ser angélico, na sua plenitude, na sua pureza, ele já sabe física quântica, ele já sabe biologia, ele já sabe tudo que a gente tá pelejando aí para poder aprender um pouquinho, né? E sempre, mesmo lá no Velho Testamento, a gente já vem com essa ideia de que e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lá na Índia, por exemplo, existe muita questão de entender de que a morte ela não é considerada uma morte, como a gente também vem com essa ideia daqui, de que a morte não é morte. Por quê? Vamos raciocinar. O que a gente é? A gente é esse corpo, né? A gente tem esse corpo aqui, e a gente é o espírito com esse corpo. Então, quando a gente desencarna, o corpo, né? Lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo volta para a natureza, né? Então, o nosso corpo retorna à Terra, retorna para a mesma Terra. Então, não saiu nada aqui da Terra. Então, tudo que é nosso continua aqui na Terra. Né? O pó volte à Terra e o Espírito volte a Deus. Por quê? Esse voltar a Deus é voltar à essência da nossa vida, que é a vida espiritual. Então, nós não temos morte, propriamente dita. Nós temos uma desencarnação. E a morte, ela... Sempre que acontece uma morte na nossa família, morte de uma pessoa famosa, né, quando morre aí um acidente, né, um artista, né, um esportista, alguém, isso é muito pensado, né, as pessoas refletem muito. Quando a morte é trágica, por exemplo, no suicídio, isso acaba até levando outras pessoas a cometer suicídio. Então a morte, ela contrasta muito a vida. Contrasta muito a vida. Só que a morte, eu trouxe essa figura bonita aqui, né, desse IP, né, nesse fundo azul, por quê? Porque do contraste vai nascer a consciência. Por quê? Imagina, se tudo aqui fosse branco, o céu fosse branco, a árvore fosse branca e a grama fosse branca. Como que a gente ia perceber uma coisa se tudo é da mesma cor? Então há necessidade do contraste, a vida ela é feita de contraste. Então, se a gente tivesse um contínuo de uma vida encarnada, se a gente tivesse uma vida única encarnada e ela não tivesse fim, uma vez que Deus nos criou eterno, a gente não teria uma possibilidade de recomeçar, a gente não teria aquela ideia de que temos obrigações, temos responsabilidades. Por quê? A vida é um contínuo. Mas se não tiver uma interrupção, uma renovação, uma regeneração, a gente não teria esse contraste. Então é do contraste que nasce a consciência. Então quando a gente está maltratando o outro, maltratando aqueles que nos cercam, que a gente vive, se a gente tiver a ideia de que ele vai viver conosco a vida eterna, talvez a gente não teria o carinho suficiente, a atenção suficiente para com aquela pessoa. Deixaríamos para depois, deixaríamos sempre para depois. Porque nós temos essa mania, né, de deixar sempre as coisas para o final. E a perda, como eu comecei a falar antes, a perda ela faz com que valorizemos o que dispomos. Como que é difícil lidar com a perda, principalmente com a perda de alguém que a gente gosta.
Ontem faltou luz aqui na região e foi uma peleja, né? Ficamos aí umas 10 horas sem luz. A gente dá mais valor às coisas de que dispomos, aquilo que o Marco Aurélio estava falando lá, a respeito de que a gente dá mais valor, a gente consegue entender quando a gente falta, quando tem a falta. Então, quando falta água, aí que a gente lembra que a água é importante. Teve algum depoimento na época da Covid, na época mais crítica da Covid, com os hospitais lotados, né? Faltando vaga, até mesmo nos países da Europa, países ricos. E um certo senhor, ele foi pagar a conta do hospital, e o oxigênio é muito caro, né? Não sei se você sabe, o oxigênio que é fornecido aquele oxigênio que a gente respira lá no hospital, pela maquininha, o oxigênio é muito caro para produzir, né? Então compra-se aquele oxigênio de uma maneira muito cara. Então a conta do hospital dele ficou cara, e ele chorou muito. E aí a pessoa que estava cobrando achou até que era pelo preço, mas era justamente porque ele estava chorando de emoção por ter 84 anos e nunca Deus ter cobrado dele o oxigênio que ele respira no dia a dia. Então, assim, quando nós temos essa carência, essa falta, aí a gente dá mais valor. Então, a perda, a gente faz com que a gente repense as nossas prioridades, que a gente discuta as nossas prioridades na vida. E tendo esse entendimento, então, de uma vida que ela é, em sua essência, eterna. Nossa vida ela é eterna, mas a nossa existência não é eterna. A existência que eu falo, encarnado. Essa existência ela tem um bilhete de chegada, né? Uma viagem, uma passagem, e um bilhete de partida. A nossa mala, ela pode ficar um pouco mais pesada se a gente começa a acumular muito. E vou falar aqui acumular não só coisas materiais, mas também acumular muitos problemas, né, muitos tormentos voluntários, né, que a gente cria para nós mesmos. Então, a gente tendo esse entendimento, a gente vai perceber que a nossa vida aqui, ela é um recurso. Essa existência nossa aqui, ela é um recurso. E Jesus nos ensina a utilizar bem esse recurso através da parábola dos talentos. Acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar dessa parábola. É uma parábola que está no Evangelho de Mateus e ficou um pouquinho pequeno, né, gente? Vou ler aqui só para facilitar. E também será como um homem que, ao sair da viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Esse senhor aqui, ele está comparando com quem? Com Deus. Então Deus deu talento, o recurso para viver. Não dinheiro, mas possibilidades, oportunidades. A cada um de acordo com a sua capacidade. Por quê? Uns têm capacidade de liderar uma nação. Outros têm capacidade e dificuldade para liderar talvez um lar. Então, a cada um sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. Porque Deus, Ele está por nós, nós temos toda a espiritualidade amiga por nós, mas na hora de agir, partiu de viagem. A responsabilidade das ações é nossa. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Então, esse acerto de contas, ele não é especificamente a hora que a gente morre, porque a impressão que a gente tem é de que quando a gente, né, vai desencarnar, vai ter lá, né, um tabelião do outro lado, com uma lista e falando, ó, você não fez isso, né, você não fez isso aqui você fez mais ou menos. Mas não é isso. Obviamente que a espiritualidade vai nos orientar no que a gente possa ter errado. Mas a nossa consciência, onde que está gravada as leis de Deus, ela que vai nos cobrar. Porque nós sabemos que a gente, talvez aqui, por estar encarnado, talvez não tenhamos tanta
percepção das nossas falhas, de como estamos falhando, mas quando a gente desencarna, a gente tem essa noção. Quem viu, por exemplo, ou leu o livro André Luiz, Nosso Lar, vai ter essa noção, né? Como que ele, encarnado, pensou que era uma coisa e desencarnado teve toda aquela cobrança que a própria consciência dele gerou, pelos atos, né, que ele tinha cometido, pela vida que ele tinha levado aqui na Terra. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Isso foi quando foi apresentado a ele o servo com 5 talentos, mostrando que tinha multiplicado. Veio também o que tinha recebido os 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui que está o que pertence ao Senhor. Quando vai falar da impressão que Deus é um homem severo, né? Que colhe onde não plantou. Mas é justamente a oportunidade que Deus nos dá da gente caminhar com as próprias pernas, da gente agir em nosso favor, agindo em favor do outro, melhorando a nossa condição espiritual. E por medo. Isso é uma lição tão importante para a gente, como que a gente muitas vezes tem medo de agir, como que a gente tem medo de fazer o bem, medo de sair da ociosidade. E às vezes, por causa disso, do medo do melhoramento, do medo de agir, a gente acaba escondendo o talento que Deus nos deu. E que talento que é esse que Deus nos deu? Às vezes a gente pensa, quando vai escutar essa parábola, que talento é uma arte de tocar um violão, de ser um músico, de ser um bom atleta, de ser um bom profissional. O talento é a nossa vida. É como que nós lidamos com as pequenas coisas. Olha aqui Deus falando, o Senhor falando: foste fiel no pouco. Foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Por quê? O fiel no pouco é o quê? É o dia a dia. É como nós lidamos com nossa esposa, com o marido, com os filhos, a maneira de entender a sociedade, respeitar as divergências de opinião, políticas, gostos de música. Isso é o Evangelho. Isso é praticar o nosso talento. É o talento da vida. A gente, tendo essa ideia da lei de ação e reação pelo Espiritismo, que a doutrina espírita, né, nos esclarece, a gente vai entender que quando a gente não faz, quando a gente não age, porque o mal não é só a ausência do bem, né? A gente tem que, para praticar o bem, não é só não fazer o mal. A gente está sendo omisso, se a gente só não fazer o mal, não fizer o mal. A gente tem que praticar o bem. Esse, por exemplo, ele não fez nada de errado, no sentido de ganância, de fraude. A única coisa que ele fez é guardar o talento dele. Mas aí a gente vai entender que praticar o bem é fazer o bem mesmo. Então, olha o que a gente vai fazer. Vai tirar o talento. Então, a oportunidade que Deus nos dá nessa vida agora, pode ser que na outra vida a gente não tenha. Porque Deus nos deu, talvez, aquela saúde necessária para as nossas ações. Deus nos colocou diante daqueles que a gente precisa lidar, precisa relacionar. Deus nos deu a profissão necessária para a gente poder agir. E nos deu o entendimento para que a gente possa fazer tudo isso. Pois a quem mais será dado, pois a quem tem, mais será dado. Ou seja, quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente amar, quanto mais a gente fizer pelo outro, mais a gente vai ter. A gente vai ser convidado a ser colocado sobre o muito, né? A gente vai participar da alegria do nosso Senhor, que é Deus. Quando a gente não faz, quem não tem, ou seja, quem não fez, quem não praticou, não utilizou bem o talento, até o que tem lhe será tirado. E aí haverá, né, a gente será lançado nas trevas, né, um servo inútil,
onde haverá choro e ranger de dentes. É o que a gente faz, porque quando a gente chega no plano espiritual e a gente vê que a gente não agiu como a gente deveria, perdendo oportunidades, a gente vai fazer o quê? Chorar, né, e ter o ranger de dentes. É uma passagem muito interessante para a gente pensar mesmo, né, nas nossas ações. E diante então desse conhecimento da parábola dos talentos, né, desse entendimento de aproveitar as oportunidades, o que a gente tem que ter para a nossa vida? Planejamento. Tem que ter planejamento para a vida. A gente tem que planejar o que ter e o que ser. A gente está mais acostumado a planejar o que ter e o que fazer. Coisas de curto prazo, de médio prazo. Por quê? O que ter e o que fazer, a gente programa, planeja para o dia, para a semana, para o mês, até para o ano. As contas a pagar, né? As compras a fazer, o que a gente vai estudar, o que a gente vai, né? Se a gente vai na academia, se a gente vai sair, se a gente vai viajar. Isso tudo é um planejamento e deve ser assim. A gente tem que planejar isso também, afinal de contas nós estamos no mundo material. A gente precisa desse planejamento, né, do que ter. Mas o que a gente será lá no final? O que seremos lá no final? Na hora da morte, o que nós teremos? Nós vamos levar aquilo que nós compramos, aquilo que nós construímos de material? Não, a gente não consegue levar isso. Então lá no final, o que eu vou conseguir levar são meus defeitos e minhas virtudes. Então é mais interessante que a gente chegue lá no final com uma somatória de virtudes maior que a de defeitos. Então, esse planejamento do ser, ele não pode ser feito lá no final. Apesar do resultado ser no final, o que eu quero dizer é que o planejamento do ser, ele é feito no dia a dia. Que eu não posso esperar a hora da morte para mim poder melhorar meu comportamento com meus filhos. Eu não posso esperar a hora da morte para melhorar meu comportamento no trabalho, meu comportamento diante da sociedade, meus vícios. Isso não vai adiantar. É no dia a dia, nas pequenas tarefas, aquilo que Jesus explicou, né, na parábola dos talentos, que se foste fiel no pouco, será colocado no muito. Então esse muito é justamente a somatória, é o final do nosso ser. É o que seremos, é o resumo, é a conclusão do nosso ser, daquela vida. E as existências elas são progressivas, elas são solidárias, nós nunca regredimos, podemos estacionar, mas não regredimos. E hoje em dia, a gente está muito preocupado, a ciência está preocupada com a questão da longevidade. A cada ano que passa, a cada tempo, né, a gente vai crescendo em anos de vida. Mas será que é interessante preocupar apenas, porque a ciência é um conforto que a gente tem, será que é interessante preocupar só com a quantidade? Que isso aí é uma preocupação quantitativa. Mas se tivermos hoje, com esse crescimento aí do número de casos de depressão no mundo, casos de suicídio, será que levar uma vida mais longa, com sofrimento, com dificuldade nos relacionamentos é interessante? Eu acho que é muito interessante a gente ter mais tempo de vida, mas um tempo de vida sadio mentalmente e espiritualmente. Não adianta ter só o corpo durando muito. Tendo mais vida, a gente tem mais oportunidade de fazer o bem. Mas não quer dizer que tem que ser velho para poder fazer o bem. Nós temos que fazer o bem enquanto estivermos em qualquer época da vida, desde que tenhamos consciência, né, e maturidade. Jesus, por exemplo, quantos anos que Jesus viveu encarnado aqui na Terra? Né? Em torno de 33 anos. Né? Alguns estudos falam que é um pouco mais, né? Uns 4 anos a mais talvez. Mas, vamos considerar 33 anos. É muito. Hoje a gente está pensando em 100 anos. Mas com 33 anos, o que Jesus, né? Qual que foi o apostolado? Né? O que Jesus conseguiu construir nesse tempo? Isso aqui é uma passagem do Livro dos Espíritos também. No entanto, não seremos... Desculpa, isso é do Instruções Psicofônicas. Não seremos levantados do mundo, ainda mesmo quando estejamos no mundo, fora do corpo físico, sem um triunfo sobre a nossa cruz.
que em nosso caso foi talhada pelos nossos próprios erros perante a lei. Então, se a gente quer crescer, a gente vai ter que carregar essa cruz que a gente mesmo, os nossos problemas que nós criamos. E para encerrar, eu vou passar um vídeo aqui. Esse vídeo está no livro Obreiros da Vida Eterna, né, de André Luiz. E é um livro que é interessante, que mostra, inclusive fazendo um paralelo aí com essa parábola dos talentos, como que é interessante a gente buscar a melhora através da bondade, que a gente sabe que só através da caridade que a gente conseguirá a nossa salvação. Quando a gente age em ação, né, age em favor dos outros, é a nós que estamos fazendo crescer. Né? As pessoas que fazem muito bem, elas se nutrem do amor que elas dão, não do amor que elas recebem. A gente está muito preso ainda, às vezes, à necessidade de retorno desse amor. Então a gente age, mas esperando o amor do outro, agradecimentos, nossa vaidade, nosso orgulho ainda está preso nisso. Mas as pessoas que já conquistaram o entendimento pleno da fraternidade, do amor ao próximo, elas conseguem se nutrir no dia a dia do amor que ela consegue oferecer a qualquer que seja. E com isso ela vai só crescendo. Esse Dimas está no livro, né, Obreiros da Vida Eterna. E é um caso que eles vêm nos chamar a atenção pelo seguinte. Algumas vezes a gente não completa o nosso tempo de vida aqui na Terra. Seja por vontade própria, né, tirando a vida, no caso suicídio indireto, quando a gente usa droga, quando a gente usa bebida, né, quando a gente leva uma vida muito desregrada. E também, no caso de Dimas especificamente, a misericórdia que ele vai receber, ele não completou o seu todo tempo de vida, porque ele se dedicou, era um médium, e se dedicou muito ao tratamento às pessoas, a ajudar as pessoas. Então ele teve, é interessante que a gente vai entender nesse vídeo o processo da morte, como esse vídeo tem a intenção também de mostrar que nós não estamos sozinhos, que nós temos um amparo de pessoas que já foram antes de nós, e um amparo da espiritualidade que está nos governando. Né? Quando a gente chega no hospital, por exemplo, está lá toda uma equipe para te tratar. Desde a recepção até o médico, até a pessoa que está na farmácia, até a pessoa que está na limpeza, preparando a alimentação. E no plano espiritual a mesma coisa. A gente está aqui, a gente às vezes não tem essa noção, essa descrença, né? Mas existe todo um preparo por trás disso. E é isso que isso vai mostrar. Como que quando a gente faz o bem, como que a misericórdia ela é mais intensa a nosso favor. Como que a gente consegue receber. Não que falte a misericórdia com quem não agiu bem. A misericórdia está sempre presente. Mas quando a gente pratica o bem, a gente vai ser mais receptivo, mais sintonizado com aqueles que nos querem o bem. Então eu vou passar esse vídeo, só um minutinho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Isso aí é o André Luiz. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar a região de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a lutas sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade,
se envolveu com o bem coletivo, perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. A dificuldade que a gente tem às vezes de liberar uma pessoa, né? Ficar aprendendo alguém que a gente gosta. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem, menina. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Aquela melhoradinha pra morrer, né? Que a gente conhece, né? Tem certeza, querido? Estou bem, sabe? Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emoções mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me veste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecer. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tanto
muitos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para o nosso trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? E vamos agradecer então a Deus, a essa oportunidade de entendimento,
a Maria Santíssima, que vela por nós, que nos abençoa e nos faz a vigilância necessária e nos orienta para que possamos receber a todos que nos cercam com carinho, com devotamento e que possamos, Senhor, ser responsáveis diante da vida, do recurso que o Senhor nos oferece. Obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho, com todos os recursos, todos os talentos que essa vida me proporcionou. Que eu saiba aproveitar essa oportunidade, que saiba valorizar e investir no meu ser, sabendo ter e fazer. Obrigado, Deus, mais uma vez, e que eu tenha sempre essa ideia. Obrigado pela vida imortal, esse presente que o Senhor nos dá, o presente da reencarnação, com possibilidade de refazimento, possibilidade de refazer aquilo que eu tive dificuldade. Muito obrigado por todos aqueles que me cercam, por toda a proteção. Que assim seja.